Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, dia 1º de março de 2018. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal do Brasil. Vamos às manchetes dessa quinta-feira. Caso de febre amarela é confirmado no Distrito Federal. Pesquisa revela que Brasil tem 12,7 milhões de desempregados. Violência no Rio faz Correios cobrarem taxa extra de R$ 3. STJ mantém prisão domiciliar de ex-primeira-dama do Rio. Esses e outros destaques, agora, na edição desse 1º de março, no Jornal do Brasil. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Luiz Roberto Barroso, tomou posse no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral TSE, órgão do judiciário responsável pela organização das eleições. Barroso já participava dos trabalhos da corte desde 2016, mas como ministro substituto, atuando na ausência dos titulares. O TSE é composto por 7 ministros. A presidência é ocupada por ordem de antiguidade entre os 3 ministros do STF, que também compõem o Tribunal Eleitoral. 2 ministros oriundos do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e 2 membros da advocacia completam a composição do TSE. Em 2013, Barroso tomou posse no Supremo para ocupar a vaga deixada pelo ministro Carlos Aires Brito, aposentado em novembro de 2012, ao completar 70 anos. O ex-braço direito do ex-diretor-geral da Polícia Federal Leandro Daiello, Rogério Galloro, que assume a pasta, agora no lugar de Fernando Segovia, era o favorito para chefiar a corporação em novembro passado. Seu nome era defendido pelo ministro da Justiça Torquato Jardim, que, segundo relatos, comemorou a troca. Questionado, no entanto, Torquato negou ter influenciado na substituição. Não há vencidos nem vencedores. Internamente, a nomeação de Galloro para o comando da Polícia Federal é considerada uma retomada do estilo de gestão de Daiello, que comandou a PF por quase 7 anos. Galloro ingressou na corporação em 1995, tem mais de 22 anos de carreira e foi adido da PF nos Estados Unidos. Também foi superintendente regional em Goiás. Para assumir o posto, deixa o cargo de secretário nacional de Justiça. Empossado na terça-feira, dia 27, como ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em seu primeiro ato na nova pasta, demitiu Segovia e nomeou Rogério Galloro, que já ocupou o cargo de diretor executivo, uma espécie de número 2 da corporação, na gestão de Leandro Daiello, antecessor de Segovia no cargo. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Os Correios estabeleceram uma taxa de R$ 3 para cada envio destinado ao Rio de Janeiro por conta da violência na cidade. Segundo a empresa, a situação de violência chegou a níveis extremos e o custo de entrega de mercadorias nessa localidade sofreu altíssimo impacto, diz a nota. Ainda de acordo com os Correios, a cobrança extra se faz necessária em razão da adoção de medidas para garantir a integridade dos empregados, das encomendas e das unidades dos Correios. A cobrança poderá ser suspensa a qualquer momento, desde que a situação de violência seja controlada. Vale esclarecer que essa cobrança já é praticada por outras transportadoras brasileiras desde março de 2017, informa a nota da empresa. Eleições. O necessário para a consulta do título de eleitor e a situação eleitoral é saber o nome completo, a data de nascimento e o nome completo da mãe. O eleitor que souber qual o seu local de votação tem como votar sem registro em mãos, precisando ter consigo apenas algum documento oficial com foto. Em relação à consulta do número do título de eleitor, através do site do Tribunal Superior Eleitoral TSE, o eleitor tem acesso ao mecanismo que permite a consulta aos números do título, da zona eleitoral e do endereço da sessão de votação, sendo preciso somente adicionar as informações, nome completo, data de nascimento e o nome da mãe, em relação à situação do eleitor, para saber se o título está ou não regular. A consulta também acontece pelo site, ao completar os campos com o número do título, nome completo e a data de nascimento. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Por maioria de votos, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu manter a prisão domiciliar concedida à ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. A decisão foi tomada com base no entendimento de que investigadas que estão grávidas ou são mães de crianças com até 12 anos podem ter prisão preventiva convertida em domiciliar. Em dezembro do ano passado,
o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal STF, decidiu que Adriana Anselmo deveria voltar a cumprir prisão domiciliar. A decisão foi tomada antes de o STJ analisar o mérito da questão. Gilmar Mendes derrubou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF4, que aceitou um recurso do Ministério Público e determinou que a ex-primeira-dama fosse transferida para o regime fechado. Ela cumpriria prisão domiciliar em seu apartamento no Leblon, zona sul do Rio, por ter filhos menores de idade a partir de uma decisão de um juiz da primeira instância. A Comissão de Ética Pública da Previdência da República abriu processo para apurar a postura do ministro da Educação Mendonça Filho, do Democratas do Pernambuco, no episódio da disciplina da Universidade de Brasília, UNB, sobre o golpe de 2016. O político terá 10 dias para explicar se ameaçou a autonomia da instituição de ensino superior ao anunciar recurso contra a matéria política. O processo foi aberto após denúncia do ex-reitor da universidade, José Geraldo de Souza Júnior, que alega que o ministro teve conduta irregular ao ameaçar o livre exercício da docência pelo professor titular do Instituto de Ciência da Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel. Você está ouvindo Jornal do Brasil. 5 pessoas morreram durante a madrugada de ontem na Polônia, em decorrência do frio, com temperaturas inferiores a 20 graus abaixo de zero em algumas regiões do país, segundo informaram fontes da polícia. Já são 58 mortos por frio desde novembro do ano passado, na sua maioria pessoas alcoolizadas e mendigos, surpreendidos pelas nevascas em refúgios improvisados. Desde sexta-feira passada, a Polônia sofre uma onda de frio glacial que se espera que continue durante os próximos dias. A polícia pediu à população que se preste socorro às pessoas desabrigadas para evitar mais mortes e avise imediatamente as autoridades para que sejam transferidas para refúgios. As baixas temperaturas obrigaram a um reforço da operação policial de controle de casas desabitadas e parques para localizar indigentes. Dançando reggaeton e promovendo dar uma surra em seus adversários, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se apresentou fortemente na terça-feira como candidato às eleições de 22 de abril, que não terão a participação dos principais líderes opositores. Todos com Maduro, lealdade e futuro, foi o refrão para a aparição do presidente no palco ao lado da sua mulher, Cília Flores, diante da sede do Poder Eleitoral em Caracas. Estou mais pronto do que nunca para as batalhas que virão. Estou aqui porque sou um presidente do povo, afirmou Maduro, que dançou com Cília Flores no palanque diante de milhares de partidários. Maduro se inscreveu na sede do Conselho Nacional Eleitoral, em meio a um grande aparato, contrastando com os trâmites de seus concorrentes. O ex-governador chavista dissidente Henry Falcón, o pastor Javier Bertucci, o engenheiro Reinaldo Quijada, o empresário Alejandro Ratti e o militar Francisco Visconti. Segundo o Instituto Venezuelano de Análise de Dados, Falcón tem 24% das intenções de voto contra 18% para Maduro, mas analistas avaliam que o militar da reserva, de 56 anos, não representa um risco real diante do controle institucional e social que o governo exerce. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A taxa de desemprego ficou em 12,2% no trimestre encerrado em janeiro, o que representa 12,7 milhões de pessoas desocupadas. O índice é estável na comparação com o trimestre anterior, de agosto a outubro de 2017. Os dados foram detalhados ontem, dia 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD contínua. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, a taxa apresentou queda de 0,4 ponto percentual. A população desempregada ficou em 12,7 milhões de pessoas e o nível de ocupação no país é de 54,2% no total de 91,7 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 2,1% no nível de ocupação, com 1,8 milhão a mais de pessoas. Também na comparação com o trimestre móvel de novembro de 2016 a janeiro de 2017, o IBGE mostra que houve queda de 1,7% no número de trabalhadores com carteira assinada, o que corresponde a 562 mil pessoas. Os empregados sem carteira assinada subiram no período 5,6%, abrangendo 581 mil pessoas.
O caso de febre amarela em humano no Distrito Federal foi confirmado este ano pela Secretaria de Saúde. Ele ocorreu em janeiro na Granja do Torto e o paciente foi curado. De acordo com a Secretaria, trata-se de um caso autóctone, ou seja, doença contraída no Distrito Federal. O paciente relatou o início dos sintomas entre os dias 8 e 10 de janeiro, período em que esteve em seu local de trabalho, na Granja do Torto. Além disso, ele não se deslocou para outra unidade da federação nos 15 dias que antecederam o início dos sintomas, diz nota divulgada pela Secretaria. A confirmação da doença ocorreu após 3 exames realizados no Laboratório Central LACEN. As amostras foram também encaminhadas para contraprova ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Em todos os testes, o resultado foi positivo para a febre amarela. A Secretaria informa ainda que a Vigilância Ambiental realizou ações na Granja do Torto, como identificação e eliminação de focos de mosquito, verificação da existência de circulação de primatas não humanos e fez uso de inseticida, fumacê, em 3 ciclos na época da notificação. Agora, no Jornal do Brasil, Placar Esportivo. A pressão em cima de Dorival Júnior no São Paulo não parte apenas da torcida, que na última semana pediu sua saída em protesto na porta do CT da Barra Funda e também o hostilizou no Morumbi. Internamente, há dirigentes que já perderam a paciência com o técnico e concluíram que o melhor nesse momento é interromper o trabalho e promover André Jardine, do Sub-20, para ser interino no profissional, enquanto a cúpula do futebol procura um novo treinador, pensando na sequência da temporada. Mesmo assim, o presidente Leco tem resistido e talvez o maior responsável por Dorival Júnior ainda ocupar o cargo de técnico da equipe seja Raí. O diretor executivo e também um dos maiores ídolos da história do clube tem aparecido muito pouco publicamente, mas tem trabalhado forte para que Dorival Júnior tenha mais tempo para mostrar seu trabalho no São Paulo. O Cruzeiro começou sua trajetória na Copa Libertadores com uma dura derrota para o Racing por 4-2 na Argentina. O técnico Mano Menezes evitou qualquer análise com a cabeça quente e manteve uma postura cautelosa em relação à partida. Achei um bom jogo. É a primeira derrota em 10 jogos. Não temos que pensar que aconteceu algo tão grave. Temos que entender que acontece. Falhamos muito em 3 bolas paradas pela facilidade. Na primeira, estava um pouco adiantado, na linha. No terceiro, o jogador não saltou. Essas coisas não podem acontecer pela facilidade ao adversário, lamentou o treinador do Cruzeiro. O técnico Zé Ricardo completou nesta semana 6 meses de Vasco. Desde que chegou ao clube, o comandante conseguiu mudar o panorama da equipe, acertando os sistemas defensivo e ofensivo, pontos que estavam com desempenhos considerados aquém do esperado. Zé levou o Cruz Maltino de volta para a fase preliminar da Conmebol Libertadores e neste ano selou a vaga à fase de grupos, pontos que foram coroados com a sua permanência em São Januário. Estes 6 meses serão estendidos, podendo chegar até o fim de 2019, período que o Vasco renovou o contrato de Zé Ricardo nos últimos dias para que ele não deixasse o clube, após ter recebido proposta financeiramente melhor dos Emirados Árabes. Essa construção de trabalho em conjunto, além da liberdade da ligação entre os profissionais e as categorias de base, felicitam ainda mais o treinador. Uma das apostas da diretoria para a temporada, Jadson rapidamente conquistou a titularidade. Sua dinâmica e boa transição no campo agradam o técnico Abel Braga e lhe deram mais espaço. No Fla-Flu, por exemplo, o camisa 16 ajudou o Fluminense a fluir melhor do lado direito e no meio para criar boas jogadas. Ao lado de Gilberto e Marco Júnior, não deixou Trauco descansar. Ele foi um dos poucos reforços do tricolor até o momento e já soma 7 jogos, tendo aparecido na escalação inicial em todas as oportunidades. E deve continuar assim, já que o time das Laranjeiras parece ter encontrado sua formação ideal. Os episódios em cima da arbitragem do clássico entre Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians virou pauta do Tribunal de Justiça Desportiva. O órgão convocou o goleiro Jailson, o volante Felipe Melo, o atacante Dudu, jogadores do Palmeiras, além do diretor executivo Alexandre Matos e o presidente do Corinthians, André Sanches, para prestar esclarecimentos. De acordo com o site do Globo Esporte, a convocação é para uma reunião na próxima segunda-feira às 15 horas, na sede do TJD São Paulo, no bairro da Barra Funda, em
São Paulo. Os membros do órgão querem ouvir os envolvidos para saber se farão denúncia e convocarão julgamento. De acordo com o site, os membros do TJD querem saber de Jailson e Dudu o motivo de frases como "fomos garfados novamente aqui", dita pelo goleiro após o clássico. "E aqui não tem como jogar, na dúvida é Corinthians", dita pelo atacante. Felipe Melo terá de esclarecer porque mostrou o dedo médio ainda durante o jogo, enquanto os dirigentes foram intimados para dizer por que cercar o árbitro Rafael Claus após o clássico. Você ouviu Placar Esportivo. E o Jornal do Brasil dessa quinta-feira fica por aqui. Tenham todos um ótimo dia, um forte abraço e a gente volta a se falar amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.